Fala pessoal, bom dia, sabadão aí, 10, 18 da manhã. Eu vou aproveitar que eu vou fazer análise e vou gravar esse vídeo e postar para todo mundo que está na mentoria ali, postar para a galera do YouTube, porque isso aqui não é para ser uma aula segredo exclusiva para ninguém, isso aqui eu vou estar passando para geral, tá bom? Primeiro eu vou fazer a análise normal nossa, isso eu passo para todo mundo, né? Isso eu passo para todos, sem exceção. E primeiro eu vou num gráfico. Então, primeiro eu pego um gráfico, ó, o mês virou, ontem teve essa movimentaçãozinha, né? Então, o que interessa, assim, para a gente agora é o mês passado, né? Vocês sabem que nas marcações mensais eu gosto de colocar máxima e mínima, né? Eu coloco de uma cor verde, azul quer dizer, verde é semanal, e eu marco aqui os pontos principais que eu acredito que podem me ser úteis, né? Que quando o mercado ele rompe uma ferramenta dessa, ele tende a buscar uma região, a próxima região importante. Então, eu gosto de pegar ali no mensal as regiões assim de extrema importância. Se o mercado continuar caindo, eu tenho um alvo aqui embaixo, eu tenho um alvo aqui, eu tenho bastante tempo para trabalhar com a mesma análise, né? Então, por isso que eu acabo pegando os pontos essenciais ali que eu acredito. Por exemplo, quando a gente pega corpo de vela assim, a gente pega um corpo de vela, por exemplo, aqui e aqui, são as regiões que o mercado mais trabalhou dentro de um mês. Então, essa região, eu posso até fazer diferente com ela, o corpo do mês passado, da vela de mês passado, eu posso fazer diferente, deixar uma cor ali preta, será que pega bem ali? Uma cor preta, que é a região onde o mercado mais trabalhou, dentro de um mês. Não dá para enxergar muito, né? Se deixar pontilhado. Eu posso deixar ela em preto aqui, que é para mim saber a região onde o mercado mais trabalhou. Quem olha, price action é isso, tá? Price action é isso. Quem olha e não entende o que é price action fica se perguntando, mas o que que é isso que o cara tá marcando, velho? E price action é nada mais é do que você buscar os pontos mais importantes dentro do mês, da semana e do dia, né? Que são regiões que vão segurar o mercado ali, né? E quando rompe, normalmente segura. Dificilmente o mercado ele rompe de cara, a não ser que tenha uma notícia muitíssimo pesada mesmo, para o mercado romper tão fácil ali, rapidamente e de primeira tentativa, né? São regiões difíceis de rompimento. Então parece um pouco bobeira, mas isso aqui, cara, ajuda demais, funciona demais. Hoje, claro que a gente encaixou novas técnicas, novas coisas ali. Tanto é, ó, que aqui já existe um exemplo, né? Ó, ontem, dia primeiro, o mercado tentou romper essa região, essa mínima do mês de julho, né? Aqui foi agosto, julho, agosto. Ele tentou romper essa mínima ontem, ó, de primeira não conseguiu. Agora, pode ser que segunda-feira ou terça ele rompa essa região, entendeu? Pega a visão? Consegue pegar a visão ou não? Por que que eu marco essas regiões? Ó, e eu tinha, no outro gráfico aqui, eu tinha essa região marcada já. E
eu sabia que um take profit, eu não estava mais em operação, mas se eu tivesse ali, e ainda por buscar meta, essa região seria a região mais interessante de take profit, vendo as notícias que saíram ontem no payroll, né? Ontem foi sexta-feira de payroll. Então, se o mercado na próxima semana começar a subir, com certeza o mercado vai provavelmente atingir essa região aqui. Vou deixar em preto o corpo da vela do mês passado, que é a região onde o mercado mais se manteve dentro do mês, é a região importantíssima. Pode ver que o mercado está se mantendo ali. Se ele rompe aqui, o próximo alvo, né? Aqui é um corpo de vela do mês de julho, ó. Corpo de vela do mês de julho. Pode ser interessante? Pode, eu posso marcar também, tá? Posso marcar também, com certeza, o corpo de vela. Pode me ser interessante lá na frente. Eu posso marcar aqui, ó, de junho, corpo de vela de junho, que pode ser interessante. É uma região que o mercado ele pode. Porque assim, o mercado ele não vai pegar esse mês e fazer isso às vezes, pum, ir lá no topo. Talvez não é esse mês, mas quanto tempo ele pode levar para fazer isso? E às vezes ele pode segurar no corpo dessa vela, ele pode se segurar na mínima de julho, ele pode segurar na máxima de junho, e é assim por diante. É esses pontos que a gente busca. Price action é isso, nada mais é do que isso, né? Da gente buscar regiões interessantes. O mercado se manteve, o mercado trabalhou legal ali. Aí eu caio para o gráfico semanal, quando a gente marca bem no mês, a gente cai no semanal, eu pego aqui, ó, essa semana o mercado fez isso. Essas marcações, elas são interessantíssimas para fazer final de semana, para começar a semana, né? Principalmente marcação semanal. Sempre deixo de verde para quando o mercado se aproximar ali, eu saber que é uma suporte ou uma resistência semanal, né? Sempre deixo marcado ali. É uma região, ó, o mercado trabalhou, tem 3 meses trabalhando ali, 2 meses seguidos, consecutivos nessa região. Consecutivos nessa região. E aí, se a gente pegar aqui também uma coisa extremamente interessante no semanal, aqui, ó, essa região aqui foi onde o mercado mais trabalhou no semanal, ó. Pode querer voltar para essa região aqui, ó. Uma região confortável, dá para a gente ver que foi confortável nos últimos meses, ó. Essa região ali. Então, ele pode, a tendência do mercado é voltar para cá, ó. A tendência, se fosse fazer um swing trade, era uma compra agora para pelo menos esse topo aqui, ó. Pelo menos esse topo aqui, para quem faz swing trade, tá? Posso pegar, é que já tem uma semanal ali, mas eu posso pegar aqui, ó. Como é que eu faço para me lembrar? Eu vou deixar assim. Vou deixar desse azul claro aqui, para mim saber que esse azul claro é a região, faz parte da região onde o mercado mais trabalhou aqui no semanal. Uma região ali de confortável para o mini índice nos últimos meses. Então, só para me saber disso, ó, mínima e máxima da região, né? Se eu fosse fazer um swing aqui, né, eu buscaria aqui agora, né? Tipo, o mercado abriu segunda-feira, pau. Outra coisa,
Sabendo disso, que aqui é uma região de conforto do ativo, do preço, de preço do ativo, a gente, nos últimos meses, é muitíssimo provável que o mercado busque. Agora, a gente não sabe, assim, quanto tempo vai levar para ele buscar essa região. Cara, a gente está em vela de uma semana. Pode levar mês ou mais de mês para isso acontecer, entendeu? Porque mercado, a vela não vai subir em linha reta, ela vai subir um pouco, vai cair de novo, vai subir um pouco, vai cair de novo, vai mais um pouco, cai de novo, mais um pouco e assim por diante, né? Então, aqui no semanal, a gente tem regiões importantes. Price action, como eu costumo dizer, é isso, tá? Aí eu caio, eu acho que eu não preciso, deixa eu ver se tem algo interessante aqui no semanal, mas acredito que não. Aqui é máxima mínima, está marcado. Eu acho que não tem necessidade de marcar mais nada. Aí eu vou na vela diária, tem gente que marca mais regiões, né? Mais regiões importantes. Então, no diário, o que que dá para a gente fazer no diário aqui? Eu pego lá dia de sexta, máxima mínima de sexta, o diário. Normalmente no Forex eu deixo em amarelo, eu posso deixar em amarelo aqui também. Vamos deixar em amarelo o diário. Posso deixar em amarelo. Olha que interessante. Quando a gente coloca um gráfico diário, deixa eu apagar isso aqui para mim não esquecer dele. Quando a gente marca, quando a gente joga no gráfico diário, lembra aqui, ó, que eu marquei o azulzinho aqui e aqui, ó. Olha como o mercado trabalhou muitos dias nessa região. Interessantíssimo isso daqui, ó. Interessantíssimo isso, tá? É tudo informação, porque quando você senta, não é só para swing trade. Quando você senta para realizar suas operações, você já senta com uma certeza. O mercado tende a voltar para aquela região. Então, quais serão as melhores negociações dentro do mês, a partir de agora? Dentro do mês de setembro, daqui para frente, até ele atingir essa região aqui. É compra. Day trade a gente pega em tudo, mas aqui a gente pega. Está muito descarado que o mercado trabalhou muito nessa região. Então, a gente sabe que, claro, depende de notícia e tudo, dar uma rasgada para baixo no day trade, vela de M5 é um regaço para nós, né? Day trade. Mas a gente sabe que as maiores operações, por exemplo, isso bate tanto no que eu estou falando, que ontem foi um foguete para cima. Quando cai, cai mais ou menos. Não vai tanto, mas quando sobe, sobe demais. Quando cai, cai pouco. Quando sobe, sobe muito. Então, as melhores operações serão de compra, né? Serão de compra. Isso aqui é, ó, ajudando vocês a aprender a raciocinar. Às vezes eu jogo num gráfico de M30 para mim ver mais ou menos a tendência. Se eu jogar num gráfico de M30, igual eu acabei de fazer, né? É a tendência micro, que até a micro ela já tá numa situação compradora. Para ele quebrar essa situação compradora, ele tem que romper essa região aqui para baixo. Tem que romper abaixo essa região. As marcações que eu faço de M30 abaixo, eu sempre coloco em vermelho para mim estar ciente de onde eu fiz essa marcação, quando o mercado se aproxima. Ó, como bateu o canal bonito, bonito, bonito. Tem dúvida? Não? Deixou alguma dúvida aqui para onde o mercado quer ir?
Não deixou. Verdade? Olha lá. Top demais. Ponto top de busca, hein? Muito top de busca. E não, se eu não vou fazer um swing aqui a partir de segunda-feira, hein? Porque me chamou a atenção. Legal, hein? Tá bom? Perfeito. Agora, o que que eu gostaria de passar para vocês? Reparem que de quando eu comecei a ensinar B3 para vocês, eu nem faço marcação em M5 mais, né? Não faço mais. Pessoal, aqui eu realizei uma operação de venda, né, para correção do gap. Só que eu saí na terceira vela. O mercado caiu um pouquinho mais. Eu tenho muitos alunos que eu já vou resolver um pouco do problema da maioria. Eu tenho muitos alunos que têm dúvida em relação a take profit. Às vezes eles não seguem, não conseguem, acho que um nível ali da primeira vela é pouco, sei lá. Aqui, logo na segunda vela, estourou a notícia, né? Estourou uma notícia boa lá da, no Brasil, boa. Deixa eu ver se eu acho essa notícia aqui, peraí. PIB brasileiro cresce 0,9%. PIB brasileiro cresce 0,9%. Aí, aqui eu já sabia que, pô, é impossível cair. O mercado ele só foi para quê? Para corrigir um pouco esse gap. Aí, o que que eu faço às vezes, tá? Eu pego ali marcação na primeira vela, eu marco a primeira vela, faço uma projeção de Fibonacci do tamanho da primeira vela. Ó, tamanho da primeira vela. E aí o meu alvo ele fica sendo, você pode mexer nas configurações da Fibo para ela dar os alvos corretos, definir aparência por níveis, definir a aparência por níveis, tá? Mostrar níveis de Fibonacci. Aí a minha saída é no 161,8. Sabe aquela região de take profit top mensal que eu falei que era interessante? É aqui, ó. Seria essa região aqui interessante. Eu sabia que o mercado ia torar para essa região aí. Que ele ia permanecer rompido de cara, lembra que eu falei aqui no começo do vídeo que é muito difícil o mercado tentar e conseguir ficar rompido na primeira tentativa, no primeiro dia de tentativa, às vezes, a não ser que ele tenta uma, tenta duas, não consegue, tenta três, permanece, não teve força, voltou. Voltou. Então, região mensal, ela serve para quê? Tudo isso que eu marquei, mercado, ele está seguindo o rumo dela. Você sabe que tem uma notícia boa, tendência de alta, o próximo alvo é o próximo alvo mais importante, que eu já cansei de falar aqui. É a próxima região mais importante. Mas a maioria de vocês tem dificuldade de saber um alvo para buscar.
Presta atenção como eu fiz a montagem dessa fibo, e você sempre, cara, é impressionante como o mercado ele busca um 161.8, tá? É impressionante como o mercado ele busca um 161.8 da Fibonacci. Então é uma dica nova, tá? Para ajudar vocês na decisão de um take profit, o mercado busca um 61.8. Não tem. Mas posso buscar 61.8? Posso buscar só o 61.8 sem ser tão agressivo? Melhor ainda. Posso buscar o 100? Cara, top. Não quer arriscar tanto? Top, tá? Top. A Fibonacci ela serve de alvos também, tá? A projeção, a de projeção, ela te ajuda com alvos, né? Ela te ajuda com alvos. O mercado conseguiu fechar rompido o 61.8 aqui, vai embora, vai buscar o 100. Cara, fechou rompido o 100, vai buscar o 161.8. Já era. Então, assim, é um alvo. Mas o mercado vai continuar. Não, aí você tem que ter determinado. Aonde eu vou buscar? Começou o teu dia, o teu mês. Quais serão minhas buscas? 61.8? Ou 100 da Fibo, ou é o 61.8? Vamos falar o 100 ou o 61.8, né? Vai ser o 100. Então, você começa o teu mês inteiro, você tem que buscar esse 100. Quem opera com mais contratos, quer continuar, chegou aqui, você joga, larga um contrato rodando, larga pouco para poder bater no 161.8. Mas regra básica, né? Vocês sabem que eu não opero parcial, meu operacional não é baseado em fazer parciais, eu já entro pronto para perder, para entrar com um contrato fixo, por exemplo, 5 contratos, e vou até o fim com aquilo. Eu take ou stop com aquilo, eu não, entendeu? Eu não negocio isso no meio do caminho, senão eu fecho negativo o mês, tá? Meu operacional, que eu ensino para vocês, não bate com parcial, aí é com vocês. Aí vocês têm que ver se combina com o gerenciamento de vocês. Com o meu não dá certo. Se eu bater uma parcial aqui, eu vou ganhar menos dinheiro até aqui. E eu busco um 161.8 da FIBO que se dane, entendeu? No muito, quando ele chega próximo do 100, eu coloco no 0 a 0 e deixo estourar. No muito, mas nem sempre. Então, uma nova dica para vocês, ajudar vocês a ter um pouco mais do alvo definido, é a Fibonacci de projeção, tá? Tem um jeitinho certo dela aqui de montar, né? Fibonacci de projeção, ó. O mercado busca 161.8, né? E foi bem próximo da mensal lá. E se você tem a mensal ali, valia a pena arriscar? Cara, o mercado quis derreter aqui, ó, deixou um pavio, mas e se derrete? Às vezes não chegaria lá. Então, cara, alvo é alvo, plano é plano. Tá? Plano é plano. Meu plano é um 61.8, não interessa se o mercado foi lá na Lua, não interessa. O plano é plano, projeto é projeto, né? Você tem que seguir a risca para dar certo, para dar tudo certo. Então, a Fibonacci é um novo alvo. O que que a gente buscava aqui? O que que a gente buscava? Nunca operar contra um gap no começo do dia, né? Nunca operar contra um gap. E aí eu marco sempre. Dependendo se a vela tem um corpo bacana, um corpo de vela bacana, eu marco só corpo. Se tem um corpo. Isso aqui eu faço de qualquer forma para posicionar meu stop, tá? Isso aqui eu faço normal para posicionar meu stop. Então, assim, eu sempre opero para correção do gap. Eu sempre opero para correção do gap. Se eu entrei vendido, eu faço a expansão aqui do stop para cima. Então, meu stop ele sempre vai estar fora de 2 tamanhos da vela, tá? Da primeira vela. Ele vai sempre estar fora aqui. Vou colocar isso aqui só para a gente saber. Meu stop sempre está fora dessa região de vela aqui, ó. Eu pego esse tamanho da primeira vela, jogo para cima e meu stop fica lá fora. É um tamanho bacana de stop. E aí, só que eu entrei um pouquinho mais pesado aqui, a vela abriu, eu já entrei vendido aqui nessa região, ó.
Então, quando desceu até a terceira, eu entrei mais pesado, eu não precisei nem ficar segurando. Agora, por exemplo, o mercado, você tem que estar atento com isso. O mercado, ele não corrigiu 100% o gap, mas qual que é a obrigação de correção de gap? No mínimo 50% o mercado corrige, e foi isso, ó. Corrigiu um pouco mais de 50%. 50% daria mais ou menos aqui, que foi bem aonde eu saí, ó. Você vê como é que bate as coisas que eu falo. Eu saí no 50%, que foi nessa vela aqui, ó, no estico da terceira. Eu não quis ficar, eu entrei um pouco mais pesado, o dobro de contrato que eu entro. Falei, vou pegar uma operação curta hoje para ser sexta-feira. Não vou ficar ali à mercê de mercado. O mercado pode ver que segunda pagou forte, sexta pagou forte. E teve muito tempo que eu nem operava na segunda e na sexta, que o dia não andava. Mas é porque tivemos fortes notícias, né? Quando tem agendamento de fortes notícias, então, ó, saí no 50 da FIBO aqui, eu saí no 50 da correção do gap, no 50% dele, né? Saí ali, aqui não corrigiu, ó. Não corrigiu hoje, mas e aí? Será que o mercado cai novamente para... Não, não tem obrigação, não corrigiu 100%, mas corrigiu boa parte dele, então não significa que o mercado vai cair e corrigir esse gap, tá? Então, assim, aí fiz minha operação, coloquei meu stop para cima, busquei minha operação curta, saí dela, tá? Aí eu vou, agora eu vi a notícia e vou, se eu quiser, tá? Eu já bati minha meta ali, não operei essa alta, teve aluno que operou, eu já faço o contrário, coloco, deu o impulso de vela, eu coloco meu stop fora da caixa aqui, ó. De novo, meu stop vem para cá. Se eu fosse entrar nessa compra, meu stop vem para cá. E eu poderia ter realizado uma compra aqui nessa região, poderia ter realizado uma compra nessa região. Aí eu poderia ter pego minha FIBO, montado minha FIBO, poderia ter montado minha FIBO e buscado o alvo lá no 161,8, tá? Eu acho que é muito boa essa aula para vocês. Dica de take profit. Montei minha FIBA. FIBA é 3 pontos. 1, 2, 3. Se for tendência de alta, notícia boa ali que eu falei para vocês, tendência de alta, você vai posicionar de baixo para cima. 1, 2, 3. Se for tendência de baixa, você vai posicionar de baixo para cima. 1, 2, 3. De cima para baixo. 1, 2, 3, tá? Tendência de queda, você acha que é queda? 1, 2, 3. E só que faz isso, deixa ela retinha com a mínima da vela. De cima para baixo, você acha que é tendência de queda. E a FIBO aqui, ó. Ah, se eu fosse ficar pendurado numa venda aqui, né? Às vezes, a maioria das vezes, o mercado corrige todo o gap e pagaria o meu 1,8 aqui, tá? Pagaria. A maioria das vezes paga. Por mais que você tivesse levado, eu teria saído no 0 a 0 aqui. Deixava um dinheiro na mesa e saía no 0 a 0 nesse retorno, nesse estouro para cima aqui. Só que como na vela 2 eu já vi que tinha notícia de alta, eu sabia, existe uma possibilidade e o Profit dá as notícias para a gente, tá? Então, tem, ó, aqui, ó, tudo foi notícia. E quando é notícia boa, fica verde, ó. Notícia ruim fica vermelho, razoável fica amarelo. O Profit dá as notícias para a gente, né? Ó. E então, como eu sabia, baseando na notícia que todo meu operacional, eu olho notícia, né? Eu fiquei mais assertivo, eu sempre fiquei mais assertivo, me tornei mais assertivo depois que comecei a prestar mais atenção em notícia, tá? E ainda mais payroll. Ontem payroll sempre dá uns pipoco desse, umas volatilidade doida assim. E às vezes sobe e desgrama para baixo, às vezes te engana. Payroll é perigoso. É perigosíssimo, tá? Ele às vezes faz que vai e desossa. Então, projeta FIBO, dica, busca
ou 100, ou 161,8, eu busco 161,8. Tudo bem que às vezes você pode correr o risco de sair no 0 a 0, põe no 0 a 0, mas é um alvo bacana. Antigamente, a gente usava assim, né? Porque sabe o que que é um bom operacional? Um operacional bem desenhado. Antigamente, quando eu busco correção do gap, eu não entro assim, buscando um nível mais ou dois. Não, não, não. O mercado você tem que buscar até a correção do gap. Depois daquilo aí é outra história, né? A não ser que tenha uma notícia que combine que ele vai continuar caindo. Aí eu continuaria vendido, posicionava, take profit, stop para baixo, continuaria vendido, mas eu não acreditava que ele ia continuar caindo. Eu já sabia que não. Então, por exemplo, se rompe, eu ia jogar meu stop aqui embaixo, né? Antigamente eu faria isso. Eu estava acreditando na compra, quando o mercado ele não encerrou, essa vela não encerrou acima, eu não comprava ainda. Essa foi um baita impulso para cima, só que dia de payroll, isso aqui dia de semana normal, se der uma vela dessa aqui, a compra não acerta, tá? Ah, vai subir. Mas payroll nem sempre, às vezes ele desossa para baixo. Então, vamos supor, eu entrei aqui, ó, quando o mercado rompeu esse pavio aqui, esse topinho, eu entrei comprado. Se eu estou buscando um nível, minha saída seria aqui, ó, né? Um nível do canal, expandido lá, ó, expandi ele inteiro e busquei um nível lá, compra nessa região, né? Ó, se eu pego e quero buscar dois níveis igual, não dá. Um nível e meio pagou. E aí, outra regra, por que que eu não buscaria dois níveis nunca? Porque tem uma mensal aqui, eu sabia que no máximo, se o mercado fosse subir muito ontem, ele iria até essa região aqui, ó, tá? Para que price action? Para isso, ó, isso aqui ele não me deixaria jamais buscar dois níveis, porque eu sei que para ele romper o mensal e sumir para cima é um milagre. É um caso à parte no day trade. Então, é difícil. Tá, gente? Então, tá aqui as marcações, tá aqui as dicas, as aulas dessa semana. Dica de Fibonacci, dica nova, tá? E façam proveito aí, façam bom proveito dessas dicas. E o mercado ele está muito bom ultimamente para fazer operações, tá? Tá muito bom, bastante notícias. E essa aula eu mostrei num sentido de swing trade de longo prazo, porém, para você no day trade estar sabendo o porquê disso. Por que que a gente tem que saber a tendência macro? Porque as melhores operações sempre vão ser a favor da tendência do mercado, sempre vão ser a favor da tendência macro, da tendência maior, né? Então, sempre contra a tendência, além de ser perigoso o estoque, o mercado ele vai, que aparentemente foi muito, mas às vezes ele não anda tanto, né? Para mim aqui, ó, eu olho a tendência dele buscar essa região ali onde ele mais trabalhou, ó, essa região aqui, ó. Eu estou esperando que o mercado busque ali. Esse padrãozinho aqui, para mim, ele já é um padrão de quebra de tendência de queda. Ele só volta a ter tendência de queda se ele romper o 116,087. No meu ponto de vista, na minha opinião, eu só volto a pensar em venda se ele começar a meio que voltar para essa região aqui. Aí ele pode fazer um fundo mais baixo. Agora a gente vê aqui, ó, um fundo baixo, um topo mais alto, um fundo mais alto que o último, ele começa a levar a tendência, ó. Fundo mais alto que o último, um topo um pouquinho mais alto que o último, já começa a levar. Qual que é a próxima região? Ele talvez fazer isso e, um topo um pouco mais alto que o último. E é assim por diante, é assim que o mercado sobe, que a gente visualiza ele, né? Então, acho que essa aula aqui foi bem bacana para vocês. Beleza? Aula de mini índice, ativo de mini índice, tá bom? Abraço e ótima semana de operações. Dúvidas? Só chamar.